Aleluia. Vou cantar um louvor que tem como título Jesus, o plano perfeito. Jesus é o plano perfeito da sua vida. Jesus é o que falta na sua vida. Aceite Ele hoje. Ele pode edificar a sua vida também. Em meio aos escombros, Jesus me encontrou. Meu Salvador, meu carpinteiro, meu reconstrutor. Na adversidade, descubro quem eu sou. Humano dependente do Senhor. O meu carpinteiro é Jesus, minha casa Ele consertou. Se a tempestade voltar, ela não vai desabar. Todo sofrimento acabou, como chuva de verão passou. Assim como a igreja
sobre a terra. Minha casa ele edificou, minha casa ele consertou. Eis que tudo novo se tornou. E não pra contar o que ele faz, a tragédia não roubou minha paz. Ele não deixou. Minha casa ele consertou. E tudo novo se tornou. Contar o que ele faz, a tragédia não roubou minha paz, ele não deixou. O meu carpinteiro é Jesus, minha casa ele consertou. E se a tempestade voltar, ela não vai desabar. Todo sofrimento acabou, como chuva de verão passou. Assim como a igreja sobre a terra, minha casa ele edificou. Meu carpinteiro é Jesus, minha casa ele conservou. E se a tempestade voltar, ela não vai desabar. Todo sofrimento acabou, como chuva de verão passou. E como a igreja sobre a terra, minha casa ele edificou. Minha casa ele edificou, minha casa ele edificou. E nunca contar o que ele faz, ele é demais. Minha casa ele edificou, minha casa ele edificou. E nunca contar o que ele faz, ele é demais. Ele é demais. Aleluia. Vamos cantar uma música que significa relacionamento com Deus. Ele adora Gis. Gis é minha parceira de segunda voz. Uma vida.
aquele que morreu em teu lugar. Entrega a sua vida a Jesus hoje. Se você quebrar, juntar os pedaços do seu coração, cicatrizar a ferida com as próprias mãos. Te ama mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção. Chega de errar, deixa ele novo para o primeiro lugar. Ser feliz não é isso, é acreditar. Por aquele que morreu em seu lugar. Pode acreditar, ele foi o seu melhor amigo por aquele que morreu em seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é a luz do mundo. A luz que está passando na sua vida, que pode clarear essa escuridão que você está. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O que faria para ter até que é preciso para sair desse barco de encontro com as ondas, sair da zona de conforto para o caminho de renovo onde Deus está. Eles têm a sua mão, mas o gigante grita meu nome rindo de mim, lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei. E ele continua dizendo repetidamente: você não irá vencer, nunca irá vencer. Mas a luz do mundo me diz ao contrário. A luz do mundo diz para eu não temer. Mas a luz do mundo diz que abraço a glória. Várias vozes que falam pra mim. Escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Como poderia ter forças para um gigante derrotar, com uma pedra e uma funda, cercado por milhares de guerreiros, levantando espada, me encorajando a vencer. Mas o gigante grita meu nome rindo de mim, lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei. E ele continua dizendo repetidamente: você não irá vencer, nunca irá vencer. Mas até o mundo vencer o diabo, até o mundo não diz que abraçou a glória. Há várias vozes que falam pra mim. Escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Como apenas uma pedra, um gigante vou vencer. E as ondas não são altas, se das alturas ver, voarei como uma águia. Se
depara e ouvir a voz de Jesus cantando para mim. Isso ao contrário, vai dar luz do mundo, diz para eu não temer. Vai dar luz do mundo, diz que é sua glória. Escolhi obedecer, escolhi obedecer na voz. Escolhi obedecer, Jesus, tu és a luz do mundo, e eu te ouvirei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Jesus te ama. Ele te chama hoje, é hoje. Vou lhe falar de alguém. Pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor. Eu mudará seu caminho. Vou lhe falar um só Deus que mudará a sua vida. Jesus morreu, doou seu sangue só pra curar suas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer: é hoje. Jesus está falando com você. Jesus quer estar falando no seu coração. Você é muito importante para Deus. Vou lhe falar de alguém, é de Jesus Cristo, que pode levar Sonho além. vou lhe mostrar um mundo melhor. E lutará seu
que chorar, sofrer? É um Deus que tudo pode por você. Pra que solidão? Deixa eles entrar no seu coração. Claro que não, pra quê chorar, sofrer? Que é um Deus que tudo pode por você. Pra quê solidão? Deixe Jesus entrar no teu coração. Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no seu coração. Recebe-o. Aleluia. Glória a Deus. É muita bênção de Deus. Maravilha louvar o Senhor. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, hoje de como o mundo e ficar de pé. Mas conhecer, preciso viver a verdade revelada. Bater de frente com os seus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, hoje de comum e ficar de pé. A verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que uma cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Hoje é tempo de fortalecer a fé, hoje de com o mundo e ficar de pé. Mas conhecer, preciso viver a verdade revelada.
Hoje é tempo de renunciar meu eu. Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo livre verdadeiro. Hoje é tempo de fortalecer pra se conhecer. Preciso viver a verdade revelar. Hoje é tempo de renunciar meu eu. Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, vou voltar pro mundo e viver Pra Ele só, pra Deus. Aleluia. Cantar mais essa canção. Que tem como título: é 7 vezes mais de tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi aniquilado da sua vida. Jesus pode te devolver 7 vezes mais. Seja fiel no pouco e o Senhor será fiel com você. Aleluia. Aleluia. Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer, as fontes das águas, o rei dos montes, chegou a restituição. Quando a chuva descer e o deserto florescer, e quando se ouvir então a voz dos que cantam, chegou a restituição. E os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não possuirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Trazendo 7 vezes mais de restituição. Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer, e a fonte das águas, o rei dos montes, chegou a restituição. Recebe aí. Quando a chuva descer e o deserto florescer, e quando se ouvir então a voz dos que cantam, chegou a restituição. Os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo restituição. A
os celeiros concordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus, e amém, é chuva de Deus chegou, trazendo o que o devorador roubou. Os céus, e amém, trazendo 7 vezes mais restituição, 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vou cantar um louvor que tem como título Jesus, o plano perfeito. Jesus é o plano perfeito da sua vida. Deus não tem falta na sua vida. Aceite Ele hoje.
descubro quem eu sou, humano dependente do Senhor. O meu carpinteiro é Jesus, minha casa Ele consertou. E se a tempestade voltar, ela não vai desabar. Todo sofrimento acabou, como chuva de verão passou. Assim como a igreja sobre a pedra, minha casa Ele edificou. Ele pode edificar a sua vida também. Em meio aos escombros, Jesus me encontrou. Meu Salvador, meu carpinteiro, meu reconstrutor. Na adversidade, descubro quem eu sou, humano dependente do Senhor. O meu carpinteiro é Jesus, minha casa Ele consertou. Se a tempestade voltar, ela não vai desabar. Todo sofrimento acabou, como chuva de verão passou. Assim como a igreja sobre a terra, minha casa Ele edificou, minha casa Ele consertou. Diz que tudo novo se tornou. Vivam pra contar o que Ele faz, a tragédia não roubou minha paz, Ele não deixou. Minha casa Ele consertou. Diz que tudo novo se tornou. Contar o que Ele faz, a tragédia não roubou minha paz, Ele não deixou. O meu carpinteiro é Jesus, minha casa Ele consertou. E se a tempestade voltar, ela não vai desabar. Todo sofrimento acabou, como chuva de verão passou. Assim como a igreja sobre a terra, minha casa Ele edificou. Meu carpinteiro é Jesus, minha casa Ele conservou. E se a tempestade voltar, ela não vai desabar. Todo sofrimento acabou, como chuva de verão passou. Assim como a igreja sobre a terra, minha casa Ele edificou. Minha casa Ele edificou, minha casa Ele edificou. Vivo pra contar o que Ele faz, Ele é demais. Minha casa Ele edificou, minha casa Ele edificou. Vivo pra contar o que Ele faz, Ele é demais. Ele é demais. Aleluia. Vamos cantar uma música que significa relacionamento com Deus. Eu e a dona Gis. Gis é minha parceira de segunda voz. Uma vida também. Aquilo que você tem é normal.
bênção, mas não quer. Primeiro se relaciona, por isso assim ele te fez, como fraco, pequeno, assim pecar. Seu melhor amigo por aquele que Aleluia. Glória a Deus. Jesus é a luz do mundo. A luz que está passando na sua vida, que pode clarear essa escuridão que você está. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O que faria para ter até que é preciso para sair desse barco de encontro com as ondas, sair da zona de conforto para o caminho de renovo onde Deus está. Ele estende a sua mão, mas o gigante grita meu nome rindo de mim, lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei. E ele continua dizendo, repetidamente, você não irá vencer.
não queira ser, mas a luz do mundo me diz ao contrário. A luz do mundo diz para eu não temer, mas a luz do mundo diz que é da sua glória. Várias vozes que falam pra mim, escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Como poderia ter forças para um gigante me derrotar? Com uma pedra e uma funda, cercado por milhares de guerreiros, levantando espada, me encorajando a vencer. Mas o gigante grita meu nome rindo de mim, lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei. E ele continua dizendo repetidamente: você não irá vencer, nunca irá vencer. Mas até o mundo vencer o diabo, diz que é pra sua glória. Há várias vozes que falam pra mim, escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Com apenas uma pedra, o gigante vou vencer. E as ondas não são altas, se das alturas ver, voarei como uma águia. Se deparar e ouvir a voz de Jesus cantando para mim, isso ao contrário, mas a luz do mundo diz para eu não temer. Mas a luz do mundo diz que é sua glória. Escolhi obedecer e crer, escolhi obedecer e crer na voz. Escolhi obedecer, Jesus, tu és a luz do mundo, e eu te ouvirei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Jesus te ama. Ele te chama hoje, é hoje. Vou lhe falar de alguém. Pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor. Eu mudará seu caminho. Vou lhe falar um só Deus que mudará a sua vida.
Jesus está falando com você. Jesus está falando no seu coração. Você é muito importante para Deus. Vou lhe falar de alguém, é de Jesus Cristo, que pode levar sonho além. Vou lhe mostrar um mundo melhor. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. No Angus morreu, doou o seu sangue só pra curar Sua ferida, pra que chorar, sofrer? É um Deus que tudo pode por você. Pra que solidão? Seu coração. Deixa eles entrar no seu coração. Claro que não, pra quê chorar, sofrer? Que é um Deus que tudo pode por você. pra que solidão? Deixe Jesus entrar no teu coração. Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no seu coração. Recebe-o. Aleluia. Glória a Deus. É muita bênção de Deus. Maravilha louvar o Senhor. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, hoje de ir com o mundo e ficar de pé. Mas conhecer, preciso viver a verdade revelada.
bater de frente com os seus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassa por limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, hoje de comum e ficar de pé. A verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso viver a verdade revelada. Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, vou voltar pro mundo e viver pra Ele só, pra Deus. Aleluia. Cantar mais essa canção, que tem como título é 7 vezes mais de tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi aniquilado da sua vida. Jesus pode te devolver 7 vezes mais. Seja fiel no pouco e o Senhor será fiel com você. Aleluia. Aleluia. Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer, as fontes das águas, o rei dos montes, chegou a restituição. Quando a chuva descer e o deserto florescer, e quando se ouvir então a voz dos que cantam, chegou a restituição. Os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não possuirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Trazendo 7 vezes mais de restituição. Oh, recebe Jesus do Senhor.
a fonte das águas, o rei dos montes, chegou a restituição. Recebe aí. Quando a chuva descer e o deserto florescer, e quando se ouvir então a voz dos que cantam, chegou a restituição. Os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo o que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo restituição. Aplaudindo o Senhor na sua vida. É muita bênção de Deus. Os seus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo o que o devorador roubou. Os céus se abrem, trazendo 7 vezes mais restituição. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém.